Meus irmãos, hoje eu vou fazer a continuação do vídeo que eu fiz do antissemitismo dos pais da igreja, tá? Então, seria uma parte 2, antissemitismo dos pais da igreja, parte 2. Estou aqui com a literatura em mãos e eu vou citar aqui alguns dados históricos. No vídeo anterior teve algumas pessoas que mandou mensagem para mim que não gostaram muito, mas eu não estou nem aí se gostaram ou deixaram de gostar. O que eu estou aqui é para falar a verdade, contar fatos, não há argumentos. Os pais da igreja, sim, foram antissemitas, e isso é comprovado historicamente. Tá, eu vou ler aqui um capítulo do livro, vocês ficam até o fim para vocês verem. Tá aqui, a separação entre igreja e Israel e o início da perseguição aos judeus. No começo do século IV, um relevante evento ocorreu na igreja. No ano 306 depois de Cristo, o imperador Constantino tornou-se o primeiro imperador cristão, influenciado por sua mãe, que havia se convertido ao cristianismo. No início de seu mandato, ela concedia aos judeus os mesmos direitos outorgados aos cristãos, que até então eram tremendamente perseguidos e odiados. Entretanto, no ano 312 depois de Cristo, Constantino declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, assinalando assim o fim da perseguição aos cristãos, mas, por outro lado, iniciou-se a perseguição ao povo judeu. Constantino declarara então que a terra de Israel não pertencia mais ao povo judeu. Daquela época em diante, esta pertencia à igreja cristã. Podemos afirmar que nesta época então iniciou-se embrionariamente a teologia da substituição ou teologia da aliança, né, a qual a igreja diz que é o novo Israel, que Israel não tem mais parte com Deus, e os judeus que sempre foram crentes. Desde a época de Cristo, esses judeus que vieram até os tempos de hoje tem mais de 1 milhão de judeus crentes, faz o que com eles? Joga na lata de lixo? Meu Deus do céu. Teologia da substituição ou teologia da aliança, a qual foi evidenciada nos anos 1400 e 1700 e, lamentavelmente, ainda perdura no meio cristão e evangélico até os dias de hoje. E isso é verdade. O antissemitismo não é em todo o local, mas ele perdura até os dias de hoje dentro da igreja, que é o mais lamentável. Se você falar de... vou dar um exemplo aqui. Páscoa, a Páscoa bíblica, matizar e pão ázimo. Dependendo para quem você for falar da igreja, fala assim, essa é a festa que Cristo comemorou, matizar e pão ázimo. Eles vão querer te bater, não, porque vai ter que ter o chocolate de Ishtar, o coelho da Páscoa, da deusa da fertilidade. O que você está falando aí é coisa judaica. Mas é judaica mesmo, porque Cristo é judeu e ele comemorou essa festa. Continuando aqui. O Edito de Milão, em 313 depois de Cristo, colocava fora da lei as sinagogas. Logo após, outro edito permitia que os judeus fossem queimados caso não cumprissem as leis romanas. Precisa comentar isso aqui? Não, né? Com este edito, os privilégios dados anteriormente aos judeus foram cancelados. O proselitismo ficava proibido, sendo sua punição a pena de morte, se os judeus fizessem discípulos, condenado à pena de morte. E os judeus começaram a perder seus altos postos na sociedade e na elite militar. Logo depois era publicado o Concílio de Nicéia, que todo mundo conhece, que editava o credo cristão. E, dentre outros pontos, endossava a substituição de Israel pela igreja e o estabelecimento de Roma, Edom, como centro da igreja, desvinculando-se de uma vez por todas de Jerusalém, da igreja primitiva, né, da igreja que tinha os apóstolos, se desvincularam totalmente dessa igreja. E a gente vê isso nos dias de hoje, né? Tanto é que vão comemorar a Sexta-feira Santa, que é um dogma da igreja de Roma, de Edom. Mas continuando, agora vamos lá, os pais, os bonitão. O terrível Marcião, um dos pais da igreja cristã, era um antissemita declarado e pregava que qualquer cristão que utilizasse algum símbolo judaico ou mesmo nome, ou realizasse qualquer celebração judaica, seria considerado cúmplice da morte do Messias, juntamente com os judeus. Então eu sou cúmplice, porque se você vir aqui na minha casa, tem uma mezuzá na minha porta,
né, que é um mandamento de Deus, que se encontra em Deuteronômio 6, e eu tenho o talit Catan e tenho o talit Gadol. De vez em quando eu uso o Catan, saio com eles aqui na rua, tá? Então eu seria morto junto com meus irmãos judeus. As oposições de Tertuliano, outro pai da igreja, a fim de que a igreja não perdesse suas raízes, foram em vão. No final do século IV, o bispo de Antioquia, Crisóstomo, escreveu uma série de 8 sermões contra o povo judeu. Ele tinha visto cristãos orando como judeus e observando as festas bíblicas. Olha só, observando as festas bíblicas. O cristão estava observando a festa bíblica. É o que acontece hoje. Se você falar da festa bíblica, os crentes vão ficar com raiva de você. Eles não querem mais comemorar a festa bíblica. Eles querem comemorar a festa que foi decretada por eles, por Edom, por Roma, mas eles não querem nem saber de onde que veio. O importante é eu estar com... O importante é o povo estar aqui comigo, estar feliz. O povo está feliz. Não importa se está certo ou não. Continuando. Suas duras críticas foram pesadas e diabólicas, pois tratavam as sinagogas como zonas de meretrizes e teatro, cheia de ladrões e bestas selvagens. Crisóstomo declarava os judeus culpados do deicídio, o crime de ter matado Deus, matado Yeshua, né? Além de classificar o judeu como os mais miseráveis de todos os homens, libidinosos, gananciosos, pérfidos, bandidos, assassinos, possuídos de demônio, pestes do universo e etc. Essa que eu não vou nem comentar, né? Já está bem claro aqui. Agora Agostinho, Santo Agostinho, 354-430, né? Contemporâneo de Crisóstomo, um pouco mais contido, declarou que Judas era uma imagem do povo judeu. Lançou a teoria do testemunho, ou seja, judeu era povo destinado a viver como um testemunho, tanto para o mal quanto para a verdade cristã. Afirmou: deixem que vivam em nosso meio, mas os façam sofrer e serem humilhados continuamente. Esta teoria, muito mal empregada, deixa eu virar a página aqui, só um minuto. Essa muito mal empregada acabou contribuindo para alastrar ainda mais a perseguição e o antissemitismo judeu. Meus irmãos, isso perdura até os dias de hoje. Eu digo de causa própria, eu sei do que eu estou falando, tá? Muitos dos nossos irmãos, quando você vai falar de alguma coisa para eles não querem aceitar. Você fala, foi desse jeito que Cristo fez. Cristo comemorou dessa forma. Ah, não, mas eu vou comemorar com o coelho da Páscoa. Olha, Cristo nunca comemorou o dia 25 de dezembro. Nem o próprio Cristo comemorou o aniversário dele. Ah, não, mas eu vou comemorar, que é uma tradição cristã. É uma tradição cristã, mas é uma tradição de Cristo? Cristo alguma vez comemorou isso? Ah, não, mas agora eu vou comer peixe na sexta-feira porque eu não posso comer carne, porque Cristo morreu na sexta. Quem disse que Cristo morreu na sexta? Então, meus irmãos, saia desse engano. Isso é um engano, um engodo. Você entendeu? Uma falácia, uma mentira. Até quando vocês vão viver nisso? Vocês hoje, 2025, com tanta tecnologia, tanta coisa para vocês estudar, vocês ainda estão nessas? É lamentável, viu? Então essa é a parte 2 do antissemitismo dos pais da igreja. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com outras pessoas e até o próximo. Em nome de Yeshua, amém e amém.